Agora nós vamos fazer o segundo look da nossa bonequinha. Tricoline branco. Não precisa ser o 100% algodão, pode ser o tricoline misto, tá? Se você não encontrar o 100% algodão. Eu até prefiro um tricoline mais fininho, porque como a calçolinha ela é uma peça pequena, essa daqui é menor que a outra, acho que fica mais bonitinho. Tricoline 25 por 25, tá? 25 centímetros por 25. Dobra ao meio. Posiciona o molde na dobra do tecido. A gente quer branco no branco, mas aqui o tecido dobrado, dobra do tecido, posiciona e risca em volta. Vou riscar com a caneta comum, porque eu vou cortar no risco, então não vai mostrar depois. Uma vez. Duas vezes. Riscar duas vezes no tecido dobrado. Feito isso, vou pegar 2 alfinetes para que o tecido ele não saia do lugar quando eu estiver cortando. Corta em cima do risco. Tiro o alfinete. Abro o tecidinho, os dois, e vou unir. Tecidinho direito com direito. Aqui como é branquinho e o tricoline não tem avesso, aqui tem, né? Mas nem percebe, então. Mas cuidado se for colocar uma cor mais intensa ou uma estampa, ok? Então, posiciona tecidinho direito com direito, ok? E venho e passo uma costura em uma lateral, apenas uma, a princípio. Porque vamos abrir a peça, fazer acabamento da cintura e das pernas. Então, a gente costura um lado aqui do gancho, certo? Vou levar para a máquina, passar uma costura aqui e já trago para estar mostrando o acabamento da cintura e das pernas. Passei uma costura, abro, venho agora dobrar. Eu vou dobrar apenas uma vez. Vou dobrar 1 centímetro. Aqui eu já vou colocar o elástico e uma rendinha, ok? Já vou pegar e mostrar como que eu vou fazer isso aqui.
Tô usando dessa rendinha, da mesma que eu usei lá no primeiro look, né? Da calçolinha rosa. E dobrei aqui e já prendi a rendinha com alfinete. E essa aqui eu vou fazer de uma outra forma. Porque quem não conseguir fazer da forma que eu ensinei na outra calçolinha, possa fazer desta forma aqui. Aqui eu prendi, deixei a pontinha, olha, na parte aqui da cintura, o babadinho, esse aqui é redondinho, eu coloco pra cima. Coloco pra cima assim, dessa forma. E aí eu vou posicionar e deixo só a bordazinha arredondada, observa? Passando aqui da cintura. Vou passar uma costura reta, prendendo essa rendinha aqui na cintura. Depois que eu fizer isso, que eu venho com o elástico e passo no ponto zigue-zague, prendendo o elástico aqui na cintura. Então, primeiro eu coloquei alfinete aqui também para quem não tem muita habilidade ainda com a máquina de costura ou com a costura em si. Você já aprende, facilita a tua costura, só vem e passa uma costurazinha reta, prendendo toda essa rendinha aqui, dessa forma aqui que está posicionada. Vou para a máquina prender e já tá. Passei uma costura. Gente, para quem é iniciante, o ponto é o ponto reto comum, gente, tá? Ponto reto que eu uso. Só uso para fazer tanto boneca quanto roupinha de boneca, o ponto reto. O tamanho do ponto, eu vou te falar aqui. Quando eu uso o tricoline, que é para o corpinho da boneca, eu faço o normal, o tamanho. Na minha máquina, entendeu? É o 3,5 e 2,5. Ele é 3,5 assim, 2,5. E a largura, como é que eu posso falar aqui? Se o ponto fica um pouquinho mais folgado ou mais apertado. Eu deixo ele aqui naquela marcação de costura normal, que no meu aqui é o 5. Quando eu costuro um tecido mais espesso, um tecido como o Melton, se eu for costurar um jeans, for costurar um Microsoft, aquele veludo cotelê, na hora de fazer uma bainha viradinha que ele fica bem mais grossinho, aí eu afrouxo o ponto, que aí eu coloco no 6, no 7, no 8, a depender, entendeu? Porque quando você deixa o ponto apertado, às vezes pode até quebrar a tua agulha. Então, eu aumento, né? Afrouxo mais um pouco esse ponto. Mas é o ponto comum. O zigue-zague eu uso só para acabamento de roupinha. Prendi a rendinha. Agora eu venho com o elástico. Na parte aqui, olha, interna, eu prendo o elástico em cima do acabamento. Para poder não mostrar essa costurinha aqui, ó. A dobrinha aqui. Como eu não fiz, só dobrei uma vez. Não fiz com bainha dupla, né? Acabamento duplo. Então, eu venho aqui, coloco que ele prende o elástico e faz o acabamento ao mesmo tempo. Tamanho do elástico. Esse aqui eu estico o dobro. Então, eu venho e faço o seguinte. Metade.
E aqui eu dobro ao meio, porque eu quero ela folgadinha, tá? Não quero apertada na cintura, não. E esse tamanho aqui. Corto. Só puxar aqui e pronto. Tamanho do elástico. Uma parte aqui do molde. E venho e meio. Posiciono em cima aqui do tecidinho. Estico ele para prender. Aqui no ponto zigue-zague, eu diminuo o tamanho um ponto só, tá? Diminuo só um ponto na máquina para ele ficar um pouquinho menor, para que fique no tamanho aqui do elástico. Olha, ele é meio centímetro para que ele pegue em cima e embaixo. Só isso. Vou levar para a máquina, prender e já trago. Prendi o elástico. Agora a gente vem e faz a mesma coisa na bainha, aqui nas pernas. Dobra 1 centímetro. Aqui na barra. Já vai vincando, olha. Para facilitar. Prende a rendinha. Diferente da cintura, que o babadinho, essa partezinha aqui, olha, arredondada, essa tipo ondinha, é para cima. Na perna a gente põe voltado para baixo. E da mesma forma, ficar aparecendo um pouquinho a barra. Só a barrinha, ficar mostrando. Depois que prender, como nós fizemos aqui na cintura, aí a gente vem para pôr o elástico, tá bom? Vou só prender a rendinha nas duas pernas e volto para mostrar como a gente vai prender o elástico. Já prendi a rendinha, venho agora com o elástico. Vou usar, deixo passando 1 centímetrozinho e aqui o meio. E 1 centímetro, que é o que a gente segura para estar prendendo. Só lembrando, gente, que esse elástico ele é bem maleável, ele estica o dobro, ele é molinho, olha. Se for aquele elástico, tem uns elásticos que eles é mais durinho, ele estica menos. Aí você usa um pedacinho maior. Ele estica o dobro. O dobro assim, ele tem aqui 10 centímetros. 10, ele tem 12. Ele vem para 24 centímetros. Vou prender da mesma forma que eu fiz na cintura. Tá aqui, ó, o tecidinho. Eu venho e posiciono ele em cima para prender já fazendo o acabamento. Vou prender os dois e volto para a gente estar fechando essa calçola. Já costurei o elástico, prendi o elástico para prender a rendinha ponto reto, para prender o elástico ponto zigue-zague. A mesma coisa aqui do cos.
Eu falei o pedacinho que eu coloco a mais, olha, 1 centímetrozinho a mais de cada lado, pra gente estar segurando na hora de costurar. Venho aqui e corto esse excesso. Com o elásticozinho preso, a gente vem aqui, une direito com direito, para passar uma costurinha no gancho, do outro lado onde não tinha sido costurado antes, certo? E a gente fecha esse gancho aqui. Vou levar para a máquina, passar uma costurinha, um pezinho de máquina e trago. Passei a costura, a gente vem aqui, posiciona costurinha com costurinha, que é o gancho aqui, ó. E costurinha com costurinha a parte. Essa costura com essa costura a gente vai abrir, vai, olha, colocar aqui, direitinho com direitinho, novamente o tecidinho, e a gente vai, olha, unir aqui essa parte aqui embaixo da perninha. E vai passar uma costura, fechando, terminando de fechar essa calçolinha. Com a calçolinha já prontinha, fechadinha, aí a gente vai para o acabamento. Como que vou fazer o acabamento nessa calçola? Quem tem máquina de overlock, vai passando costura e depois já vai, assim que vai fazendo a costura, já vai cortando, fazendo acabamento. Quem não tem máquina de overlock, diminui um pouco o excesso, depois vem com ponto zigue-zague pequenininho e fecha. E vai fechando. Aqui, onde foi costurado, por último, essa parte do gancho, porque aqui fecha, olha, já fazendo acabamento. Na hora que a gente pega o elástico, ele já fecha aqui em cima, já fica com acabamento. Aqui a gente costurou depois, que pôs o elástico, fica aqui essa parte assim. Então, você vai fazer o seguinte, você vai abrir, diminuir um pouquinho de nada o excesso, só a ponta do elástico você vai abrir e vai prender com pontinhos na mão. Pega a agulha de mão e prende um ladinho, depois volta e prende o outro ladinho com pontinhos simples, gente, entendeu? De alinhavo, pontinhos firmes, sem deixar franzir, e aí prende essa parte aqui para ficar com acabamento direitinho, tá? E aí desvira e veste sua bonequinha. E aqui tá a calçolinha. Olha, ela é bem menorzinha, porque o outro é tipo um short calçola, é um calçolão. Esse aqui é mais curtinho, menos larguinho também, ele é todo menorzinho. E aí tá prontinha. Vamos agora para o vestido da nossa boneca. Para o vestidinho, tô usando um tricoline com estampa floral. Para esse vestidinho eu tô usando 30 centímetros, viu, gente? 30 pela largura do tecido, tá bom? Aí você, para o corpinho, você usa o duplo, dobra, em que eu cortei uma faixinha do tecido e vou fazer o corpinho. O corpinho desse vestidinho ele já vem completo. Você vai riscar em volta do molde, no tecido duplo. Só toma um pouquinho de cuidado na hora que você for riscar, não fazer isso aqui virar e ficar um ladinho maior que o outro, tá bom? Mais aberto e ficar diferente. Riscou em volta do tecido.
Deixa eu só terminar aqui. Você pode fazer o molde, imprime, cola numa cartolina, papel cartão e recorta. Recorta em cima do risco, tá, gente? Não deixa a margem. Para que ele fique mais durável e fique melhor também para posicionar, porque a folha 4 ela é molinha. O corpinho riscado, a gente vem agora para as mangas. Como o tecido aqui tá duplo, então eu venho e risco uma vez só. Aí, como eu estava falando, né, o A4 ele é molinho, pode às vezes virar um lado ou outro, então a cartolina ela fica bem mais fácil posicionar e segurar para você riscar. Feito isso, o que eu vou fazer? Venho aqui e corto o tecido das mangas. Vou alfinetar para cortar no mesmo tamanho, tá? Para que a parte de baixo fique do mesmo tamanho que a parte que tá aqui em cima riscada. Pronto, para cortar aqui no risco. Já o corpinho, eu vou alfinetar. Só que o que eu vou fazer, passar uma costura na abertura das costas, retrocesso, tá, gente? Quando iniciar a costura. Em volta aqui da gola e finalizo aqui do outro lado na abertura das costas. Depois que eu passar uma costura aqui, eu venho e recorto no risco a base, lateral, cava da manga, lateralzinha, base e venho e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Onde costurei, deixo a margenzinha de meio centímetro de segurança, tá? A margem de corte. Vou levar para a máquina, vou costurar o corpinho, como eu falei, só abertura das costas e volta em volta da gola. E trago para poder refilar isso aqui e cortar aqui as manguinhas no risco. Costurei, venho agora para cortar. Base em cima do risco, lateral, cava da manga, a base aqui na frente. Do outro lado a mesma coisa. Parte costurada, venho aqui, olha, e deixo meio centímetro até menos de meio centímetro, tá?
Só aqui, entendeu? Em volta da gola que eu deixo, entendeu? Meio centímetro certinho, mais ou menos, porque vou precisar fazer um piquezinho, tá bom? Em volta dessa gola para que não fique repuxando quando a gente desvirar. Cuidado para não fazer muito próximo a costura, tá? Pronto. Aqui nessa quina, eu tiro um pouquinho o excesso aqui dessa quina, para que não fique tecidinho acumulado na hora que desvirar. Tiro o alfinete e vou desvirar esse corpinho e passar ferro quente. Passar o ferro quentinho aqui para deixar essa costura bem assentada. Aqui na quina, faz dessa forma para que fique bem certinho, olha. Vou passar o ferro quente e já trago. Já passei ferro quente, olha como ficou bem assentadinha a costura. Recortei a manguinha em cima do risco. Tava duplo, pronto, as duas manguinhas. O que a gente vai fazer aqui agora é fechar. Antes de fechar, perdão, as laterais da manguinha, a gente vai as laterais do corpinho desse vestidinho, entendeu? Antes de unir, nós vamos arrumar aqui a manguinha pra gente encaixar aqui na cava da manga, ok? Vou passar duas costuras para tá franzindo e aqui eu vou dobrar meio centímetrozinho e vou prender um elástico dessa forma como nós fizemos lá na calçola, com pontinho zigue-zague pequenininho, tá bom? O tamanho aqui, gente, metade do elástico não. Dobra aqui a manga ao meio. Vem aqui, deixa aqui, olha, passando 1 centímetro e corta. Do outro para a outra manga, a mesma coisa. Esse aqui é o tamanho do elástico que a gente vai prender nessa manguinha. Dobra aqui, dobrei meio centímetro, vinco, não vou colocar rendinha. Coloco aqui, ó, para prender e fazer o acabamento. Vou fazer isso com as duas manguinhas. Passo aqui no ponto zigue-zague, o número máximo da máquina. Faço duas costuras. Intervalo entre um ponto e o outro, a distância para a segunda costura, meio centímetro, certo? Para isso aqui ficar com um franzidinho bem bonitinho na hora que a gente for prender aqui na manguinha. Já prendi o elástico, só prender o elástico, gente, olha como fica, que coisinha mais fofinha, olha. Prendi o elástico, já sai com acabamento.
Passei 2 costuras no ponto máximo da máquina. Em volta. Venho agora, pego a linha de baixo, deixa eu só tirar esses fios aqui para não confundir. Pego a linha de baixo. As duas juntas. Aqui a linha de cima, que é do direito do tecido, então a gente vai pegar aqui as duas de baixo ao mesmo tempo e a gente puxa para franzir. Aqui no meio, você une aqui deixa franzidinho aqui no meio. Feito isso, você vem aqui na cava da manga. Se você achar, entendeu, melhor, passar um zigue-zague bem pequenininho para segurar um tecidinho no outro, tudo bem. Não vou fazer essa manga embutida. Não vou fazer, tá? Venho aqui, posiciono lateral da manguinha com a lateral do vestidinho. Direito com direito. Prendo um alfinete. Se quiser também, pode estar fazendo um alinhavo antes de costurar. Eu aqui só prendo o alfinete, tá? Aqui eu reformulei a manguinha, gente, mas vou botar o tamanho porque não ia ficar muito franzidinho e eu queria que ela ficasse bem franzidinha. Então eu aumentei o molde da manguinha, deixei ele tá no mesmo comprimento, a manguinha vai ficar no mesmo comprimento. Eu só deixei ela mais compridinha para que ficasse mais franzidinha. Aí aqui a gente vai fazer, e fiz tudo da mesma forma. Vou agora franzir. Une. Puxa aqui o franzidinho para o meio, para que a manguinha fique franzidinha aqui no topinho, no ombrinho, tá? Feito isso, aí a gente vem agora e encaixa na cava da manga. Como havia dito aqui, tecidinho direito da manga com direito do corpinho e alfineta. Encaixou, a gente vem e passa uma costura reta, ok? Um pezinho de máquina. Passei uma costura, vou só passar um zigue-zague aqui, pequenininho, para fazer o acabamento. Tirar as pontas de linha. E a manguinha vai ficar assim, fofinha e franzidinha só aqui em cima. Só aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Já encaixei as duas mangas.
Venho agora unir direito com direito para poder fechar a lateralzinha da manga. Aqui, como o corpinho é bem pequenininho, a gente já fecha direto a manga e o corpinho, tá? Porque aqui ele fica só 1 centímetro. E faz a mesma coisa do outro lado. Fechei embaixo aqui da manguinha, já a lateralzinha do corpo. Vou desvirar, deixar aqui separadinho, porque a gente vai agora arrumar a parte de baixo do vestidinho, tá? A sainha do vestidinho. Olha, gente, que fofurinha, olha. Com o corpinho do vestido pronto, a gente vai para a sainha do vestido. Uma faixa medindo 12 na altura, com 60 no comprimento. A gente vai fazer bainha dupla nas extremidades, que vai ser a abertura das costinhas do vestido. E bainha dupla também aqui na bainha. Costura dupla aqui na bainha, ok? Na cintura, você vai passar 2 vezes no ponto máximo da máquina, como fizemos lá na manguinha. Um ponto, o intervalo de um ponto para o outro, meio centímetro, ok? Vou fazer o acabamento e volto para a gente franzir e encaixar no corpinho para a gente estar montando esse vestidinho. Já fiz acabamento, já fiz a costura reta no ponto máximo da máquina para franzir. A gente agora vai pegar a linha de baixo e puxar para franzir. Pega as 2 linhas ao mesmo tempo, viu, gente? Os 2 fios de linha. Os 2 acabamentos, tanto aqui da lateralzinha quanto aqui da bainha. Acabamento duplo, tá? Aí a gente vai franzir até chegar no tamanho da circunferência do corpinho, unir e alfinetar para passar a costura. Vou terminar de puxar aqui até chegar aqui no tamanho e já trazer, encaixando aqui para vocês tá observando. Aqui já franzi, já arrumei o franzido. Ele não fica um vestido muito franzido, entendeu, gente? É só 60 centímetros essa faixa. E aí vem aqui unindo direito com direito. E você tem 2 opções, ou você faz um alinhavo ou prende alfinete. Aqui eu tô prendendo alfinete. Distribua o franzido igualmente para não ficar uma parte mais franzida do que a outra, ok? Coloca tecidinho com tecidinho, gente. Para na hora que fechar o vestido, ficar certinho, tá bom? Tudo encaixadinho, a gente vem e passa uma costura reta. Já costurei. Venho agora e passo um zigue-zague pequenininho
para fazer o acabamento. Quem tem overlock, passa na overlock. Vou passar o zigue-zague pequenininho e volto. Se ficar algum excesso de costura, alguma sobra assim emboladinha não, gente, da saia, entendeu? Passando, vem e tira antes de passar o zigue-zague, tá? Para ficar com o acabamento bem bonitinho. Passa o zigue-zague pequenininho e aí a gente volta para estar desvirando, tirando o excesso de linha e tá vestindo na nossa bonequinha. Já passei o zigue-zague. Gente, olha que fofura esse vestidinho. Vou tirar só a linha do franzido, entendeu? Do segundo aqui que eu pego algumas partes e volto para estar vestindo na boneca. Já vesti o vestidinho, a nossa bonequinha. Aqui na frente eu fiz um lacinho. Dessa forma assim. Desse jeito. Cortei. Passei cola quente. Colei aqui na frente e colei florzinha de papel. Ela vem assim. Os buquezinhos. Você tira, só puxar o aramezinho. E aí colei 3 lacinhos. Aqui o vestidinho dela ainda tá com... Coloquei 2 alfinetes. Porque eu vou colocar botãozinho de pressão. Vou colocar 3 botãozinhos de pressão. Se você não quiser colocar o botãozinho de pressão, pode também costurar um velcro. Certo? Porque o velcro até facilita para a criança tá vestindo e tirando da bonequinha para brincar. Aqui a calçolinha. Para completar esse look, nós vamos fazer este sapatinho. Olha, gente, que fofurinha. Florzinha de papel aqui para decorar mesmo do vestidinho. E a rendinha aqui em volta é um gripi. Na verdade, não é uma renda, é um gripi. Ok? Para esse sapatinho, a gente vai utilizar o mesmo tecido do vestido e uma faixazinha em feltro. Deixa eu só medir aqui mas vai estar na apostila, tá? Todo o material, gente, quantidade de material para fazer a boneca vai estar na apostila. Aqui tem 8 por 30, então para os 2 sapatos é 16 por 30, mais o pedacinho, então vocês colocam 30 por 30. Porque tem um pedacinho que vai forrar a solinha e também o pedacinho que vai forrar o acabamento interno, que é a palmilhazinha, tá? Vai posicionar tecido com feltro, direito com direito, e vai riscar o molde do sapatinho. Deixa eu riscar em cima do feltro. Aqui tô riscando com a caneta, porque o feltro ele é espesso, não vai mostrar, é grossinho. Com a caneta comum. Não tem problema nenhum.
risquei o molde do sapatinho. Na descrição do molde vai vir um tracejado em volta aqui dessa parte aqui de cima. O que esse tracejado indica é que você vai, além de riscar o molde, você vem e vai costurar essa parte que está indicada com os tracinhos. No risco, tá? Você vai riscar e costurar no risco só essa parte aqui que tá indicada com os tracinhos. Vai posicionar o tecido. Você vai alfinetar para que não saia do lugar. Alfineta direitinho. Alfinetou, você vem e costura essa parte aqui que está indicada no molde. Em cima do risco, uma costura no ponto reto, ok? Vou levar para a máquina e fazer essa costura. Passei a costura aqui em cima. Agora eu venho, tiro o alfinete. E venho recortar em cima do risco a base do sapatinho, a frente, a parte costurada, deixo uma margem de segurança, meio centímetro só, e volta a outra frente aqui no risco. Dessa forma, assim. Recortou, abre, une direito com direito a frente do sapatinho, tecido com tecido, feltro com feltro. Gente, esse sapatinho é muito simples de fazer, simples, simples mesmo. E passo uma costura reta, fechando a frente desse sapatinho. Aqui eu faço uma costura, gente, na borda, deixando meio centímetro, tá? Essa costurinha aqui é na borda, meio centímetro. Não é aquela costurinha pé de máquina que fica 1 centímetro. Eu deixo ela com meio, aproximadamente. Passei uma costurinha, meio centímetrozinho, tanto no feltro quanto no tecido. Venho agora. Aqui eu faço um piquezinho, gente, bem pequenininho, tá? Bem pequenininho mesmo. E desviro. Coloco dessa forma aqui, ó, para ficar pelo direito tanto a parte externa do sapatinho, quanto a parte interna, já ficando com acabamento aqui nessa borda. Por isso a importância de estar com 2 tipos de tecido, o feltro e o outro tecido, tá bom? Porque já fica com acabamento direitinho. Puxa, gente, para que fique, olha, do mesmo tamanho, tá? O feltro e o tecido, essa parte aqui de trás, vem aqui, ó, e desvira direitinho, que ela é mais acentuada, olha, aquela curvinha. Que isso aqui é para ajudar na hora de calçar o sapatinho. É para isso aqui, além de ficar bonitinho, a serventia é isso. Para isso aqui. Você vem e puxa aqui para calçar. Desvirou, arrumou, a gente vem, pega agulha e linha para a gente passar aqui em volta fazendo um alinhavo. Aqui eu tô usando linha de poliamida. Por que, Paty, a linha de poliamida e não a linha comum? A linha de poliamida, ela deixa a costura mais resistente.
não arrebenta com facilidade. Por isso que eu prefiro aqui, porque eu vou puxar, então, para não estar arrebentando, ok? Só por isso. E ela é bem fininha. Vem aqui, põe tecido com tecido. E a gente começa a fazer o alinhavo. Não precisa ser ponto muito pequenininho, porque quando a gente faz ponto muito pequenininho e a distância de margem aqui, meio centímetro. Quando a gente faz ponto muito pequenininho aqui, vai dificultar na hora que a gente puxar para franzir, porque são dois tecidos e o feltro ele é mais grossinho, mais durinho. E aqui a intenção desse alinhavo é apenas puxar para diminuir essa circunferência e ajustar no pezinho da boneca. Isso aqui não vai aparecer, não vai ter relevância nenhuma para o acabamento. Então, não precisa ser pontinhos bem pequenininhos não, tá? Sempre ajustando o feltro com tecido, para que fique com acabamento bonito, tá, gente? Não fique nada repuxando. Feito isso aqui, a gente vai posicionar no pezinho da boneca. Dessa forma aqui. Vai puxar agora? Não. Eu vou aqui deixar aqui arrumadinho, porque para ajustar aqui, primeiro eu vou fazer uma outra coisa. Só vou deixar aqui posicionado. Vou pegar aqui papelão Paraná, riscar e cortar no risco o molde do acabamento, que é a palmilha, e o molde da solinha. Uma vez para cada sapatinho. O papelão Paraná que eu tô usando aqui, ele tem 1 milímetro. Você pode usar de 1,5, 2, não tem problema. Só não use mais espesso que isso, porque vai ficar um sapato com um soladinho muito grossinho. E aqui, como eu fiz a estrutura da boneca, ela fica em pé sem o tecidinho ou sem o papelão Paraná aqui no pezinho. O sapatinho é só mesmo para que fique com aquela solinha arrumada, bonitinha. Dessa forma aqui, olha, retinha, tá? Aqui ela não vai ter influência, no caso, para que a bonequinha fique de pé, tá? Então, o que a gente vai fazer? A palmilha, a gente forra no tecidinho do vestido, que é o tecidinho externo do sapato, e a solinha no feltro, que é a parte interna do sapatinho. Aqui eu fiz dessa forma. Passei a cola fria, pouquinho, só mesmo sujando assim, olha, gente. Bota um pouquinho e espalha com o biquinho aqui da cola, tá? Posiciona aqui no meio, aqui da mesma coisa. Se você colocar muito, atravessa o tecido e fica marcado. Você pode usar cola pano, até cola branca, no caso aqui, olha, não tem quase nada, gente, é só mesmo, porque aqui nem precisa muito, que o pano é fininho, ele cola direitinho. Feito isso, a gente vem aqui com a tesoura e corta em volta, deixando 1 centímetro, 1,5 centímetros, pra gente tá encapando. Aqui eu vou encapar de uma forma diferente, que eu faço com os outros sapatinhos, até porque o feltro, ele, como eu falei, ele é durinho, não fica muito legal franzir, tá? Aí aqui eu venho
Vou fazendo, olha, piquezinho em volta. Só peço que tenham cuidado para não fazer próxima à borda, até aqui mais ou menos, ó, quase meio centímetro. Aqui da mesma forma. Feito isso, você pode usar cola quente aqui no caso também, se preferir. Passa um pouquinho, olha, na borda. Não precisa muito, tá, gente? Só sujar, como eu falei. Você passa um fiozinho, olha, e espalha. Só na borda. E vem colando. O feltro, você faz da mesma forma. Aqui, gente, como o feltro, eu falei, ele é mais durinho, dá um pouquinho mais de trabalho. Se você quiser usar aqui a cola quente para agilizar, deixa eu só pegar minha cola quente, porque aqui você tem que ir colando e segurando, tá? Como o outro tecido, ele é fininho, que é um tricoline, então eu prefiro usar a cola fria. No outro aqui também eu usei, mas precisa ficar segurando até que ele cobre. Então, aqui para agilizar. A mesma coisa, não ponho muita cola quente, tá, gente? Só não cortem aqui na borda, tá? Porque quando a gente dobra assim, olha, eles sobram. E aí fica mais alto. Então, você vem, olha, e tira só as pontinhas. E aí, tá coladinho. Feito isso, você vem para posicionar no pezinho da boneca. Aí, o que você vai fazer é o seguinte. A parte forradinha aqui dentro. A gente já vai fazer o acabamento com ele aqui dentro, tá? Feito isso, posiciona direitinho no pezinho, para que não fique torto, tá? Segura dessa forma, puxa um pouquinho. Se você puxar, ele vai descer. Então, você vem aqui, olha, e põe um alfinete. Vem para a lateral, alfinete, a outra lateral
mesma forma, e a frente, ver se está aqui, olha, a costurinha aqui da frente do sapato com a costurinha do meio do pezinho. Puxa aqui um pouquinho, alfinete de um lado e alfinete também do outro lado. Pronto. Aí agora você vem e puxa para ajustar. Não precisa puxar muito, só para deixar ajustadinho e arremata. Fez isso aqui. Arrumou para que não fique um lado maior que o outro. Tá certinho. Você vem com cola quente, passa aqui em volta na bordinha e aqui no meio. Pra quê, Paty, essa cola aí? Você vai fazer acabamento costurando. Eu vou te falar agora. Para segurar o acabamento interno do sapatinho na sola, tá? Posicionou. Apertou um pouquinho para colar. Aí você vem agora com agulha e linha e faz acabamento costurando, tá? Pegou a agulha e linha, entra no na estrutura do sapatinho, cuidado para não pegar no pezinho, tá? E também procura tá pegando sempre o tecido direitinho, tá, gente? E aqui você vai fazendo isso. Solinha, sapatinho. Não precisa ser pontinho pequenininho, pontinho de meio centímetro. E puxando, olha. Frente do sapato. Com a frente da solinha. Faz isso aqui, se aparecer um pontinho. E vai fazendo, gente, pontinho invisível dessa forma. Fechando todo o sapato, certo? Fechou em volta. E aí, venho aqui finalizar. Finaliza, arrematando. Corta. Vem e tira do pezinho da nossa menininha. E já fica, olha, com acabamento lá dentro. Olha, gente, que trenzinho mais lindo. Agora a gente vem pro acabamento. Ele assim já fica bem bonitinho. Pego a fita de grippi. Pego a cola. Você pode usar cola quente ou cola fria. Vou usar cola quente aqui, que é mais rápido. Põe aqui no meio um pouquinho, olha. Um pouquinho, tá, gente? Para não tá vazando. E você posiciona aqui atrás. Aqui você vai fazer o seguinte. Não pode passar da solinha, entendeu, gente? Porque tem que aparecer um pouquinho aqui esse verdinho.
para você não fazer isso aqui, ó. É entre solinha e o corpinho do sapatinho, tá? Aí você vai olhar para a fita de gripir e você vai posicionar a cola, para não pôr cola. E outra coisa, fio estreitinho, fino de cola. Segura aqui, faz isso. Aí vem e aperta. Eu não aconselho você ir botando pinguinho e fazendo assim, sempre fica torto. Você passa o fio de cola e aqui, olha, você vai margeando, que ele fica certinho. Cuidado para não pôr a cola muito aqui embaixo, tá? Colou, segura onde terminou. E finaliza. Aqui atrás, eu sempre corto um pouquinho maiorzinho, menos de 1 centímetro, para poder fazer o acabamento, cortar certinho. Porque às vezes, quando a fita ela tá inteira, pra gente cortar, às vezes pode cortar inclinadinho, alguma coisa assim. Então, aí agora eu venho para fazer o acabamento. Deixa eu limpar o bico aqui da pistola. E venho e passo. E venho aqui e ajeito. Segura aqui em cima. Para poder selar a pontinha aqui do gripir e não ficar desfiando. E aí fica aqui selado. E aí tá coladinho aqui, olha, gente. Que fofura. Fiz essa parte aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a florzinha de papel. Vou puxar o aramezinho. Gente, se você quiser fazer com qualquer outra coisa, você faz, tá? Não precisa ser necessariamente isso aqui, não. Você faz com o que você tiver. E aí, aqui eu colei 3 florzinhas. E o sapatinho tá pronto. Olha que coisa mais fofinha, gente. E a gente vai calçar na bonequinha. Facinho de calçar. Olha, gente. Coisinha mais fofa. E para completar o look, o segundo look da nossa bonequinha, vamos fazer o lacinho do cabelo.
Aqui eu peguei um bico de pato. Peguei uma rendinha de gripi. Fiz isso aqui. Coloquei aqui a parte trabalhada para cima e fiz um lacinho. Passei cola quente. Cuidado aqui, gente, como ele é toda, o gripi é vazado, esse aqui, para não queimar teu dedo. Você pode também estar costurando. Passando, nem costurando, amarrando a linha em volta. Passo cola aqui atrás e colo aqui embaixo. Aqui embaixo, olha, gente, na pontinha, tá? Colei aqui embaixo, venho e ponho fio de cola. Esse pomponzinho, gente, é bem baratinho, esse micro pomponzinho. Isso tudo, gente, é coisinhas que vocês encontram assim em armarinhos. Depois eu peguei a mesma florzinha de papel, duas. E colei com cola quente. E tá prontinho. Aí aqui, pego poucos fiozinhos, olha, uma mechinha aqui, com uns 7 fiozinhos. E faço isso aqui. Abro o biquinho de pato. E posiciono. E nossa bonequinha tá prontinha. Segundo look completo, o vestidinho, a calçolinha, sapatinho e lacinho do cabelo. Toda prontinha.